Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. O tempo passou com a mesma regularidade do treino diário. Dias inteiros se esvaíram enquanto Yong-Shin se entregava por completo ao domínio das técnicas de movimento, inspirado por Chong-Myong, mas trilhando seu próprio caminho. Os ventos da floresta, que outrora pareciam simples brisas, agora pareciam responder aos passos do jovem espadachim. Chong-Myong, por mais peculiar que fosse, ocasionalmente o observava com seus olhos serenos, como quem assiste ao desabrochar de uma flor rara. Mesmo com seu espírito despreocupado, era impossível ignorar o que se tornava evidente a cada dia. Yong-Shin não apenas imitava as técnicas élficas, ele as compreendia. Sua movimentação já não lembrava um guerreiro comum. Havia leveza, ritmo, uma harmonia silenciosa entre seu corpo e o mundo. Era como se o ki ao seu redor fluísse por vontade própria, reconhecendo nele algo raro. Miryou, embora reservada, reconheceu isso em uma conversa indireta. Não há comparação entre um aprendiz que aprende e domina algo e um grão-mestre que cria algo e o aperfeiçoa, mesmo que esteja apenas começando. Yong-Shin estava exatamente nesse limiar. Enquanto patrulhavam os arredores e cuidavam da vigilância, a pequena equipe de elite Asas Demoníacas mantinha sua missão em curso. A atividade da seita da chama sangrenta não havia cessado. Os animais continuavam a morrer em intervalos regulares. Vacas, cavalos, porcos, galinhas. A vila era atormentada por uma ameaça invisível, sorrateira. E, no entanto, não houve mais confrontos diretos. Myong, despreocupado como sempre, dizia que seu simples repouso em uma rede pendurada era o suficiente para manter os inimigos afastados. Mas Miryou discordava, e com razão. Ele está evitando nossas patrulhas, está nos observando, há outros com ele. Frustrada, Miryou começou a alterar rotas e intensificou a vigilância. Por vezes, arrastava Yong-Shin ou Won-Chang com ela. Enquanto isso, Chong-Myong limitava-se a espreguiçar-se na rede, afirmando que o sol da tarde fazia bem ao seu espírito. As discussões se tornaram frequentes, até mesmo Won-Chang, agora mais confiante, questionou Myong. "Um cavalo morreu, isso não te incomoda?" "Ontem foi um porco", disse Yong-Shin casualmente. E Myong apenas sorriu. "Nós, elfos, somos amigos da floresta, não de estábulos." Yong-Shin riu, não do desprezo do elfo, mas da liberdade que esse tipo de resposta carregava. A Fortaleza Desolada era, afinal, um lugar onde regras eram flexíveis e os fortes respeitados. Depois de uma refeição organizada pelo magistrado, um banquete tímido mais simbólico, os quatro voltaram à rotina. Com a respiração controlada e os olhos fechados, Yong-Shin explorava as camadas da técnica que começava a construir. Não havia nome para ela ainda, mas estava claro, era uma arte de movimento derivada dos elfos, temperada com a intensidade do Códice do Quebrador do Destino. Certa manhã, decidiu sair sozinho. Recebeu a aprovação silenciosa de Miryou e um leve aceno de Myong, que parecia curioso para onde Yong-Shin iria com aquela expressão decidida. "Apenas treinamento", respondeu ele, e partiu. Subiu pelas trilhas menos percorridas, buscando ampliar sua técnica enquanto explorava o território. Foi quando viu uma cabana antiga, aparentemente esquecida, diante de uma caverna que exalava o fedor da morte. Havia encontrado o esconderijo. Fez o que um verdadeiro guerreiro deveria fazer. Virou-se para retornar e avisar os outros. Mas não teve tempo. Do alto da trilha, um homem ruivo descia com algo nos ombros, o corpo sem vida de uma criança. Os olhos de Yong-Shin se arregalaram. Um aliado? O homem sorriu. Exatamente como disseram, um garoto da Fortaleza Desolada, sozinho. Que sorte a minha! Yong-Shin já não escutava. Sua espada cortou o ar e a cabeça do homem rolou com um som seco. Em silêncio, enterrou a criança com as próprias mãos. Depois, caminhou até a cabana. O vento se agitava a seus pés. Ele moveu-se com leveza e fúria. A luz demoníaca envolveu sua espada. E então desceu a caverna. Era escura, mal iluminada por tochas. Mas ele sentia o ki maligno que pulsava no fundo. Uma presença. O mestre de sangue.
Seus olhos se abriram. A energia era como uma batida, vibrando pelas paredes de pedra. Escolha da fortaleza desolada. Yanshin não respondeu. A luta começou. Metal contra metal, Ki contra Ki. Mas Yanshin não era mais um iniciante. A espada desolada não hesitava. Seus passos eram silenciosos, seu foco absoluto. Ataque carregado, códice do quebrador do destino, luz demoníaca. Um golpe cruzado, faíscas, gritos, a caverna treme. E então, silêncio. Ele venceu. Agora, Yanshin era muito mais que um uniforme branco. Era o nome que ecoaria na Fortaleza Desolada e além. O corredor mal iluminado da caverna estreitava-se em trevas adensadas pelo cheiro de sangue e fuligem. Yanshin avançava. Seus passos eram silenciosos, mas cada movimento estava repleto de um peso feroz. Ele sentia que não enfrentaria apenas mais um inimigo, mas algo que cruzava a linha do humano. O homem que o aguardava na penumbra não era como os outros. As mechas negras entre os cabelos ruivos denunciavam seu refinamento de Ki. A aura sombria que o envolvia parecia pulsar, viva, uma névoa cruel pronta para dilacerar tudo ao redor. Era um mestre do sangue, um verdadeiro ceifador do submundo marcial. Yanshin nem piscou, apenas apertou o punho da espada desolada. Um mero verme ousa interferir nos assuntos da seita da chama sangrenta? Vou sorver seu sangue até os ossos, rosnou o inimigo, sua presença letal como 100 lâminas invisíveis perfurando o ar. Yanshin não respondeu. Com um movimento abrupto, girou sobre os calcanhares, o Ki se concentrando em seus quadris, coxas, pés. A luz do demônio explodiu em seus músculos, e então, o primeiro ataque. Seu chute abriu o ar com um estrondo, mas o mestre se esquivou por pouco. O contra-ataque veio com ferocidade. A lâmina do mestre descia como um relâmpago, mas Yanshin já havia se abaixado. Um redemoinho de poeira se ergueu, conforme ele se lançava adiante, mirando o pulso do adversário com a mão esquerda. Era o Joint Lock da família Jeng, aprimorado. Quando sua mão envolvida em Ki colidiu com o pulso inimigo, um estalo grotesco ecoou. Ah! O grito preencheu a caverna como um trovão abafado. O corredor mal iluminado da caverna estreitava-se em trevas adensadas pelo cheiro de sangue e fuligem. Yanshin avançava. Seus passos eram silenciosos, mas cada movimento estava repleto de um peso feroz. Ele sentia que não enfrentaria apenas mais um inimigo, mas algo que cruzava a linha do humano. O homem que o aguardava na penumbra não era como os outros. As mechas negras entre os cabelos ruivos denunciavam seu refinamento de Ki. A aura sombria que o envolvia parecia pulsar, viva, uma névoa cruel pronta para dilacerar tudo ao redor. Era um mestre do sangue, um verdadeiro ceifador do submundo marcial. Yanshin nem piscou, apenas apertou o punho da espada desolada. Um mero verme ousa interferir nos assuntos da seita da chama sangrenta? Vou sorver seu sangue até os ossos, rosnou o inimigo, sua presença letal como 100 lâminas invisíveis perfurando o ar. Yanshin não respondeu. Com um movimento abrupto, girou sobre os calcanhares, o Ki se concentrando em seus quadris, coxas, pés. A luz do demônio explodiu em seus músculos, e então, o primeiro ataque. Seu chute abriu o ar com um estrondo, mas o mestre se esquivou por pouco. O contra-ataque veio com ferocidade. A lâmina do mestre descia como um relâmpago, mas Yanshin já havia se abaixado. Um redemoinho de poeira se ergueu, conforme ele se lançava adiante, mirando o pulso do adversário com a mão esquerda. Era o Joint Lock da família Jeng, aprimorado. Quando sua mão envolvida em Ki colidiu com o pulso inimigo, um estalo grotesco ecoou. Ah! O grito preencheu a caverna como um trovão abafado. Não havia tempo para a glória. Entre os escombros da caverna, corpos frágeis de crianças, pálidas e silenciosas. Yanshin se ajoelhou. Com mãos firmes, fechou os olhos de cada uma. Que tenham paz.
Ao descer a montanha, encontrou Miryou. O sangue seco no uniforme, a criança amarrada às costas, ela parou, alarmada. Está ferido? Não, não é meu sangue. Ele explicou o ocorrido. Um mestre, o ramo inteiro. Miryou silenciou. Você os matou sozinho. Todos. A incredulidade dela se transformou em respeito. Myong chegou logo depois, e o silêncio que os envolveu foi mais eloquente que qualquer aclamação. Yonxin desamarrou a criança e tirou da bolsa a cabeça, sim, a cabeça do mestre do sangue. Cabelos escorrendo entre ruivos e negros. Poder regenerativo, hein? Murmurou. Agora não mais. Os soldados locais foram convocados. Até o magistrado, antes arrogante, segurava as mãos de Yonxin em reverência. Havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas gratidão, era ambição, desejo de aliança com o jovem prodígio. Myong, com sua leveza habitual, apenas comentou em voz baixa. Ele quer apostar no seu futuro. Yonxin não respondeu, apenas assentiu. Com o tempo, os mortos foram sepultados, os vivos retomaram as rédeas da vila. E o grupo partiu. Durante o retorno, Wonchang não parava de repetir que havia feito pouco. Miryou, inicialmente gentil, perdeu a paciência. Myong apenas ria. Quando as muralhas da fortaleza desolada se ergueram diante deles novamente, Yonxin as contemplou como se voltasse a um lar. Havia agitação na cidade, não por causa deles, mas por outra figura que retornava. O antigo capitão do Esquadrão da Espada Divina. Mas naquele momento, Yonxin já não se sentia pequeno. O mundo começava a reconhecer que o relâmpago não era apenas um apelido, era um prenúncio. A noite se acomodava devagar sobre a fortaleza desolada. Após a missão, o retorno foi calmo, sem aclamação, sem fanfarras. O silêncio falava mais do que qualquer palavra. Rion Wanchang tentou quebrar a tensão com uma brincadeira. Parece que não terei energia para sair depois que entrar. Teremos que visitar a melhor taverna de Anyang em outro momento. Yonxin respondeu com um sorriso contido. Por dentro, o calor da batalha ainda queimava. Wanchang riu de novo. Você deve estar planejando treinar por mais 1 hora. Realmente impressionante, Mestre Zhong. Mesmo exausto, Wanchang o admirava com sinceridade. Cada vez mais, enxergava Yonxin como alguém que pertencia a outro mundo. Uma figura lendária, com força, foco e presença que não combinavam com sua juventude. Descanse em paz, disse Yonxin, e desapareceu no corredor da fortaleza, rumo a mais uma sessão de treino, como se não houvesse vencido a morte horas antes. No caminho até o pequeno salão de treinamento, veteranos o cumprimentavam. Alguns estremeciam ao sentir seu ki. Outros desviavam o olhar. Ele mudou muito. É como se fosse outra pessoa. Isso é completamente diferente. Parece que ele renasce todo dia. Não será fácil para nós agora. Ninguém discordava. O garoto era uma anomalia viva, mas Yonxin ignorava. Ele não tinha tempo para celebrações. Precisava crescer, subir, sobreviver. Se quisesse alcançar o nível do Senhor da Fortaleza Desolada, aquele que dominava 17 níveis de destreza marcial, ele teria de desafiar o impossível, antes dos 20 anos. Sozinho no salão vazio, afastado das auras dos outros guerreiros, Yonxin mergulhou em treino. Suas memórias ecoavam as palavras de Ma Jin e seus movimentos fluíam com precisão. A luz demoníaca irrompeu com o fluxo de Ki, desenhando trajetórias que guiavam socos, chutes e rotações. Zoom! O ar vibrou com a força do golpe. Seu físico, moldado pelo treinamento dinâmico da família Zheng, era um arsenal, mas agora ele queria mais. Preciso aperfeiçoar o corpo, as artes das mãos, as pernas. Ele sabia que sua aparência jovem não o protegeria por muito tempo. Logo, os oponentes o levariam a sério desde o primeiro segundo. Seus olhos se fixaram na parede. Existe algo que possa me inspirar? Nesse instante, um brilho azul celeste iluminou o salão. Ele se voltou. Era proveniente dos aposentos de Ma Jin. Corte para os aposentos do capitão das asas demoníacas.
Miryou e Myang estavam lá, diante de Ma Jin. À beira da vida e da morte, repetiu Myang confusa. Não houve tempo para isso. Relâmpago destruiu o ramo da seita sozinho, mantendo os modos mesmo exausto. Ma Jin ficou em silêncio. A constatação o atingia mais do que ele demonstrava. Cheng Myang, encostado ao fundo, falou: a intenção assassina dele era real, mas contida, controlada. Isso não é comum. Ele tem uma disposição extraordinária. Parece que os dois romperam laços com suas famílias, comentou Miryou. Antes da sucessão, é preciso cuidar dos nossos, disse Ma Jin. Ainda temos tempo, mas será gratificante vê-lo crescer. O assunto não era mais a missão, era Yonxin e o que ele poderia se tornar. Na manhã seguinte, um veterano se aproximou de Yonxin enquanto ele treinava. Relâmpago, o capitão o convocou. O tom era respeitoso. O peso da missão anterior havia mudado como os outros o viam. Ele não era mais só uma promessa, era alguém que já havia feito história. Sim, eu vou subir, respondeu Yonxin, curvando-se levemente. Mesmo em meio a sussurros e rumores, manteve sua conduta. Sabia que os verdadeiros líderes não eram feitos apenas de força, mas de respeito conquistado. Pouco depois, seguiu com Ma Jin pelos corredores da fortaleza. À medida que subiam até a câmara do Senhor da Fortaleza Desolada, os olhares se voltavam para eles. Esse é o relâmpago das asas do demônio, aquele que matou um mestre de sangue. Aqueles que reconheciam Ma Jin também reconheciam Yonxin. Um jovem de branco, solitário, mas com um peso nos ombros que poucos ousariam carregar. As portas se abriram sozinhas, a brisa fresca os envolveu, e diante deles, como um fragmento da natureza, estava ela, o Senhor da Fortaleza Desolada. Sentada no tronco serpenteante que atravessava a câmara, ela observava. Primeiro Ma Jin, depois Yonxin. Então, levantou a mão suavemente e falou com uma voz que não era ouvida, mas sentida. Venha aqui. Eles se curvaram. Foi então que Yonxin notou os outros presentes. Ma Yongjok, imponente, barba branca longa, túnica roxa com gola alta, parecia rivalizar com a própria sala em presença. Ao lado dele, seu neto, bonito, arrogante, os olhos semicerrados em julgamento. Você é o relâmpago das asas do demônio. Eu sou Ma Yongjok, líder do esquadrão da espada divina. Trouxe meu neto para conhecer aquele que chamam de mestre. Yonxin se curvou em silêncio. O Senhor da Fortaleza Desolada sorriu levemente. A mensagem veio sem som, sem energia, mas ressoou em sua alma. Se você desejar, eu endossarei. Era mais que uma aprovação, era uma escolha. E Yonxin, pela primeira vez, sentiu que estava sendo observado não como um guerreiro, mas como um possível sucessor. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yonxin, se inscreve e ativa o sininho. O Reino Celestial só está começando a se revelar. O salão da Fortaleza Desolada estava silencioso, como se as paredes carregassem o peso de décadas de histórias enterradas. As tochas tremeluzentes projetavam sombras nas faces austeras das estátuas marciais. Foi nesse clima que Ma Yongjok deu um passo à frente, seus olhos examinando Jeong Yonxin como se estivesse diante de uma lenda viva. Sua força é impressionante, inacreditável para sua idade, murmurou, maravilhado. Seu rosto enrugado, antes indiferente, expressava agora uma admiração franca, quase desconcertante. A forma como ele caminhava ao redor de Yonxin, analisando cada linha de seu corpo e cada resquício de ki em torno dele, deixava claro que via ali mais do que um simples jovem guerreiro. Yonxin, no entanto, manteve-se sereno. Saudações, avô. Sou Jeong Yonxin, das asas demoníacas, disse, curvando-se com respeito, mas sem submissão. A sala mergulhou num silêncio pesado. Ma Yongjok recuou um passo. As palavras de Yonxin reverberaram por alguns instantes, como se buscassem lugar no passado daquele homem.
Você é... O velho guerreiro franziu o senho. O olhar oscilava entre confusão e reconhecimento. Ele observou o Lorde da Fortaleza Desolada, que permanecia sorridente, e o desconforto da revelação aflorava em seus olhos. Jeong, da família Jeong, repetiu ele, pensativo. É o nosso primeiro encontro. Yongxin manteve o olhar fixo, imperturbável. Sua família materna nunca visitara o condado de Xinye, nem no casamento de seus pais, nem após a morte de sua mãe. Não havia amor nem laços, apenas silêncio e ausência. E agora, ali, diante dos remanescentes de uma linhagem que escolhera esquecê-lo, ele não tremia. Você é filho da minha irmã? A voz de Yeonjok finalmente se ergueu, trêmula. Ao lado, Ma Jin permanecia calado, os olhos arregalados. Não era apenas choque, era como ver um passado enterrado emergir diante dos próprios olhos. Era evidente que Ma Jin era filho de Yeonjok e Yongxin era sangue deles. Em famílias marciais, a palavra do chefe é lei, pensou Yongxin. Regras familiares proibiam o contato. O casamento da minha mãe os fez me apagar da história. Uma filha esquecida, um neto ignorado. E agora, ali, diante dos remanescentes de uma linhagem que escolhera esquecê-lo, ele não tremia. Você é filho da minha irmã? A voz de Yeonjok finalmente se ergueu, trêmula. Ao lado, Ma Jin permanecia calado, os olhos arregalados. Não era apenas choque, era como ver um passado enterrado emergir diante dos próprios olhos. Era evidente que Ma Jin era filho de Yeonjok e Yongxin era sangue deles. Em famílias marciais, a palavra do chefe é lei, pensou Yongxin. Regras familiares proibiam o contato. O casamento da minha mãe os fez me apagar da história. Uma filha esquecida, um neto ignorado. Mencionei um mentor, disse ele, provocando sutilmente. Mas pensar que o mestre Ma Jin seria meu tio, ou talvez tio mais velho, não sei a ordem da linhagem. Eu era um pária, até mesmo na minha própria família, aniquilada. O silêncio permaneceu. Yongxin, com um sorriso leve, desferiu mais uma verdade. Como guerreiro da Fortaleza Desolada, respeito os méritos do meu avô materno, mas conversas familiares são um fardo que não desejo carregar. Ninguém contestou. O orgulho ancestral da família Ma vacilava diante da clareza fria de Yongxin. O próprio Ma Jin parecia dividido entre a surpresa e um orgulho que não ousava manifestar. Uma família tão desesperada por sucessores que adotaria até uma criança, disse Yongxin, devolvendo o desdém com indiferença. O senhor da Fortaleza Desolada observava tudo com os olhos semicerrados. Sua voz soou após o silêncio, como trovão distante. Jeong Yongxin das asas demoníacas, seu espírito é impressionante. O elogio não foi casual, era um selo de reconhecimento. Yongxin curvou-se novamente em silêncio. Não posso aceitar isso, a voz cortante de um jovem ecoou pelo salão. O rapaz, que estivera calado até agora, parecia tomado pela indignação. Seus olhos fixaram-se em Yongxin como uma raiva descontrolada. Como ele ousa alegar ser da nossa linhagem? Como pode ser tão rude com o antigo líder do Esquadrão da Espada Divina? Não preciso da sua aceitação, respondeu Yongxin firme. Não sou membro da família desolada Ma, sou Jeong Yongxin das asas demoníacas. Sua postura era inabalável, o manto branco esvoaçoava levemente. A aura contida em seu corpo era mais eloquente do que qualquer discurso. A resposta fez o sangue do garoto ferver. Por favor, permitam-me duelar com ele, disse o jovem ao avô. Vou provar que ele não é digno do nosso sangue. Yongxin ergueu levemente o queixo. Se busca orientação, aceitarei, mas não sou obrigado. Que nível é esse? Yongxin se perguntou. Ela notou seu olhar. Você tem olhos aguçados, disse ela, com um sorriso contido. No centro do campo, o adversário o aguardava com protetores de mão negros. Suas técnicas eram respeitadas, sua linhagem imponente. Mas nada disso intimidava Yongxin. Você estava cobiçado à elegância do senhor? Zombou o rapaz. Você não é um filho ilegítimo? Yongxin fechou os olhos. Aprendi com esta missão, pensou ele. Posso colher o fruto da árvore celestial com minhas próprias mãos. O duelo começou sem aviso.
Um punho voou em sua direção. Ele desviou. A força era real. Os protetores do rapaz escondiam uma energia agressiva. O chão tremeu. Yonxin ativou os princípios do Códex do Quebrador do Destino. A energia fluiu, multiplicou-se. Seu corpo respondeu com leveza e poder. Os dois trocavam golpes como trovões em meio à tempestade. Cada movimento do adversário trazia uma nova descoberta. Cada impacto fazia Yonxin avançar em sua compreensão. "Você não vai sacar sua espada?" gritou o adversário. "Suas artes são excepcionais", respondeu Yonxin, e avançou com a palma aberta. Ele não lutava apenas para vencer, lutava para aprender, e estava aprendendo mais do que qualquer mestre poderia ensinar. Criava ali algo novo, algo que nascia do caos do combate. "Mais 10 movimentos", murmurou ele, "e crio minha técnica." De longe, os mestres assistiam em silêncio. Ma Jin estreitou os olhos. Ele quer dizer que vai criar uma nova técnica em 10 movimentos? Yonxin observava o jovem diante dele. O herdeiro da família Ma acabara de aceitar lutar com tudo em 10 movimentos. Era um gesto de bravura ou loucura? Por um momento, Yonxin hesitou, questionando a racionalidade do garoto. Mas então viu o olhar do adversário. Calmo, determinado, sem arrogância, apenas convicção. Foi ali que Yonxin percebeu que estava diante de algo raro, a verdadeira força de uma linhagem nobre. Não o poder bruto que se exibe com orgulho, mas o tipo que se molda no silêncio e explode com precisão onde mais importa. O herdeiro ergueu o punho, e a energia intensa de seu corpo se fez presente como ondas que sacudiam o ar ao redor. "Este é o punho da flor harmonizada", anunciou o jovem. "Pode usar técnicas de palma se quiser. Não se limite apenas ao punho. Me mostre tudo." Yonxin apenas assentiu. Palavras eram inúteis agora. O som de um passo cortou o silêncio, leve, certeiro, e logo veio o soco. Yonxin respondeu com seu próprio movimento, o Charged Strike. O impacto foi devastador, os dois punhos colidindo com um estrondo seco. Ki ondulava e suas vestes tremulavam violentamente. Seu oponente foi o primeiro a ceder. Mesmo com mais força, sua técnica ainda estava em desenvolvimento. Yonxin não perdeu tempo. Acumulou energia nos pés, girou o corpo e lançou um novo soco. O chão de mármore rachou sob seu impulso, e o punho desferido perfurou a defesa do adversário, acertando o plexo solar com uma explosão abafada. A luta seguia feroz. O garoto da família Ma abriu a palma da mão, o Ki se transformando num movimento refinado. Quando Yonxin avançou com o terceiro golpe energizado, o oponente respondeu com uma técnica inesperada, desviando 3 vezes e golpeando sua mão com um tapa preciso. O impacto reverberou, mas desta vez foi o jovem Ma quem recuou. Yonxin viu claramente o potencial daquela técnica. Era uma combinação de força e manipulação de Ki, um estilo raro. Mas ele também tinha algo a mostrar. A energia em seu corpo se realinhava com os princípios do treinamento dinâmico da família Zheng. Cada célula vibrava com controle, cada músculo tensionava com eficiência. Ao golpear, o piso abaixo rachou novamente. Mesmo assim, ele não se sentia no limite, estava apenas começando. Seu adversário rosnou, chamando-o de camponês, mas Yonxin já estava além de palavras. Desceu com velocidade, usando os movimentos fluidos da luz demoníaca. Uma liberdade incomparável se incorporava à sua forma. E no quarto golpe, o Ki protetor do oponente se despedaçou. Era o sinal, ele precisava de uma técnica própria, algo só dele. Então acumulou tudo: Ki, técnica, instinto, sabedoria, códice do quebrador do destino, Charged Strike e o próprio punho da flor harmonizada. Tudo convergiu em um ponto. Seus olhos brilharam com um relâmpago azul. Yonxin observava o jovem diante dele. O herdeiro da família Ma acabara de aceitar lutar com tudo em 10 movimentos. Era um gesto de bravura ou loucura? Por um momento, Yonxin hesitou, questionando a racionalidade do garoto. Mas então viu o olhar do adversário, calmo, determinado, sem arrogância, apenas convicção. Foi ali que Yonxin percebeu que estava diante de algo raro, a verdadeira força de uma linhagem nobre. Não um poder bruto que se exibe com orgulho, mas o tipo que se molda no silêncio e explode com precisão onde mais importa. O herdeiro ergueu o punho e a energia intensa de seu corpo se fez presente como ondas que sacudiam o ar ao redor.
Este é o punho da flor harmonizada, anunciou o jovem. Pode usar técnicas de palma se quiser. Não se limite apenas ao punho. Me mostre tudo. Yenshin apenas assentiu. Palavras eram inúteis agora. O som de um passo cortou o silêncio. Leve, certeiro, e logo veio o soco. Yenshin respondeu com seu próprio movimento, o Charged Strike. O impacto foi devastador, os dois punhos colidindo com um estrondo seco. Tia ondulava e suas vestes tremulavam violentamente. Seu oponente foi o primeiro a ceder. Mesmo com mais força, sua técnica ainda estava em desenvolvimento. Yenshin não perdeu tempo. Acumulou energia nos pés, girou o corpo e lançou um novo soco. O chão de mármore rachou sob seu impulso e o punho desferido perfurou a defesa do adversário, acertando o plexo solar com uma explosão abafada. A luta seguia feroz. O garoto da família Ma abriu a palma da mão, o Chi se transformando num movimento refinado. Quando Yenshin avançou com o terceiro golpe energizado, o oponente respondeu com uma técnica inesperada, desviando 3 vezes e golpeando sua mão com um tapa preciso. O impacto reverberou, mas dessa vez foi o jovem Ma quem recuou. Yenshin viu claramente o potencial daquela técnica. Era uma combinação de força e manipulação de Chi, um estilo raro. Mas ele também tinha algo a mostrar. A energia em seu corpo se realinhava com os princípios do treinamento dinâmico da família Jeong. Cada célula vibrava com controle, cada músculo tensionava com eficiência. Ao golpear, o piso abaixo rachou novamente. Mesmo assim, ele não se sentia no limite. Estava apenas começando. Seu oponente rosnou, chamando-o de camponês. Mas Yenshin já estava além de palavras. Desceu com velocidade, usando os movimentos fluidos da luz demoníaca. Uma liberdade incomparável se incorporava à sua forma. E no quarto golpe, o Chi protetor do adversário se despedaçou. Era o sinal. Ele precisava de uma técnica própria, algo só dele. Então, acumulou tudo. Chi, técnica, instinto, sabedoria. Códice do Quebrador do Destino, Charged Strike e o próprio Punho da Flor Eterna. Tudo convergiu em um ponto. Seus olhos brilharam com um relâmpago azul. O golpe explode a centímetros do plexo solar do adversário. O impacto é tão feroz que ele não apenas recua, seu corpo fraqueja. A vitória era inegável. Até mesmo Ma Jin, ao longe, não conteve sua admiração. Uma técnica de punho que incorpora a essência da força do golpe, exclamou. Yenshin, ainda com o punho cerrado, perguntou: podemos continuar? Mas o oponente apenas silenciou, incapaz de responder. À distância, 3 figuras observavam: Ma Jin, Ma Yonjok e o Senhor da Fortaleza Desolada, o último sorrindo. Yenshin, aquela cena era incômoda. Ver o mestre supremo da Fortaleza Desolada se rebaixar por causa de um laço sanguíneo era inquietante. Ele respondeu com firmeza: não tenho obrigações com minha família materna. As asas demoníacas são minha família. Não era a rejeição, era uma afirmação do que ele se tornara. O velho hesitou, mas aceitou. Yenshin então se virou. A técnica que criara ainda estava incompleta. Precisava polir, e ele estava decidido a não se distrair. Fala galera! Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos. Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.